Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 44. Vamos ler. Versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dorme agora e repousai, e eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Aleluia, Jesus. Irmãos, no versículo 36 começa dizendo: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Irmãos, se nós pudéssemos talvez contemplar a angústia de Jesus naquele momento. Por quê, irmãos? Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, Deus permite uma guerra na nossa vida, Deus permite uma luta na nossa vida, irmãos. Não é porque Deus é mau, é porque Deus quer corrigir pequenas coisas na nossa vida. Irmãos, vamos ser sinceros. Será que nós temos orado o que o Senhor Jesus, quando nós aceitamos Jesus? Será, irmãos? Sabe por quê? Às vezes vem uma luta na nossa vida e aquela luta não passa, não sai do lugar, você zunha, passa ano, entra ano, mas no dia que Deus abre teus olhos, você vê tudo esclarecido. Sem a oração, irmãos, nós não vamos a lugar nenhum. Jesus, irmãos, ele mostrou para nós uma passagem que, quando ele chegou no monte de Getsêmani, Jesus chegou no pé do monte, deixou os seus discípulos e falou: fica vigiando que eu vou subir para orar. Eu vou subir para orar. E olha, irmãos, que eram pessoas do lado de Jesus. Pedro, Tiago, os seus discípulos. Jesus chamou eles para fazer o quê? Para ir orar ao Senhor. Irmãos, quando Jesus ele sobe no monte do Getsêmani, quando ele se ajoelha, irmãos, conseguimos olhar e ver lágrimas de sangue descer de seus olhos. Irmãos, preste bem atenção à expressão desta palavra: passa de mim este cálice, Pai. Ei, Jesus estava falando: será que é necessário eu passar por isso mesmo? Será que vai ser necessário eu ver esta aflição e essa dor tão grande que eu vou ter que passar? Será que vai valer a pena o mundo ingrato, o mundo incrédulo, que não vai aceitar o meu testemunho? O mundo que não vai me reconhecer? Será? Jesus falando para o Pai: Pai, passa de mim esta hora. Mas Jesus, irmãos, quando ele fecha teus olhos, quando o escritor começa a escrever a expressão do restante da palavra, ela comove o nosso coração e nos dá uma munição para nós ir além. Porque quando ele fala: Pai, passa de mim esse cálice. Quando ele fala: Pai, passa de mim esse cálice, ele fecha teus olhos e não mais vê o teu sofrimento na cruz, ele vê o nosso sofrimento sobre o pecado cravado na nossa carne. Um mundo que não teria salvação, um mundo que não teria testemunho, um mundo que não teria como escapar do inferno. Jesus agora não olha para a sua dor e a sua aflição, Jesus olha para
para mim e para você, fraco, dependente dele, completamente buscando por ele um meio de alcançar um perdão, um meio de alcançar uma graça, porque Jesus olhando não mais para os judeus e falou: eu não mais vou alcançar os judeus, mas eu vou ir atrás dos gentios, do grego, do romano, dos apóstolos, eu vou atrás do mundo. Jesus ele fala: todavia seja a tua vontade. Jesus, irmãos, quando ele fala todavia seja a tua vontade, Jesus está dizendo para mim e para você: vocês conseguem entender o meu amor por vocês? Vocês conseguem entender a minha gratidão de vocês existir na minha vida, o meu amor por vocês? Jesus ele não teve como expressar o amor dele, amados e queridos irmãos, entre grandes parábolas e grandes prodígios que ele viveu na terra, mas o maior amor dele foi esse, dele não olhar para o Pai: Pai, passa de mim esse cálice, desce os teus anjos, consome tudo, porque eu não vou passar sobre a aflição da cruz. E aí, se essa história tivesse sido mudada, aonde nós estaríamos hoje, irmãos? Se Jesus fala: Pai, não vou passar, passa de mim essa hora, eu não subo para a cruz, não vai ser consumado, então agora, o mundo agora não vai haver perdão para eles, o diabo ia saltar piruletas sobre a face da terra, porque Jesus ia voltar sem a crucificação da cruz. E será, irmãos, que quando nós olhamos para esta palavra e entendemos que Jesus ele subiu ao monte para orar, não pela vida dele, não foi pela simplesmente agora eu vou agora orar para o papai para assar de mim esse cálice, o Pedro, os discípulos vão se levantar, não vai permitir que eu seja entregue à mão dos pecadores, não vai, vou parar por aqui, chega, tá bom. Não, irmãos, Jesus ele subiu ao monte para orar por mim e por você, orar pelo mundo que não quer reconhecer a santidade dele, o mundo que está vivendo relaxadamente de qualquer maneira, o mundo que não tem oração, o mundo que não tem a unção do Espírito Santo, porque, irmãos, muitos amados e queridos irmãos está brincando com a palavra de Deus, está brincando de ser crente, está brincando com as coisas divinas. Irmãos, é tão sério isso, irmãos, se esse falso profeta conseguisse entender o chamado e a história de Jesus, a messiânica sobre a terra, talvez ele conseguiria expulsar esse demônio que cega ele. Irmãos, às vezes, irmãos, queridos irmãos, olhamos para a palavra de Deus e conseguimos entender que quando nós, irmãos, deixamos um pouquinho de orar, deixamos um pouquinho de buscar a presença dele. Qual era a aflição que Jesus quis mostrar? Antes da aflição, antes de vocês passar na aflição, vocês têm que ter uma posição diante do vendaval. É ter uma vida de oração, irmãos, não é só orar de madrugada não, irmãos, não é, uma vida de oração, é você estar andando em espírito e em verdade. Você vai estar passando tudo na vida, você pode estar passando por maior vendaval, mas se você estiver indo no supermercado ligado com o papai falando com ele, Jesus está te ouvindo e te escutando, irmãos. Se você está na sua casa louvando o hino, lavando uma louça, ou limpando, ou varrendo, ou fazendo algo ligado com Deus, você tem uma vida de oração, você tem uma vida de confissão. Por que, irmãos, que o mundo está expulso?
Por que que o mundo está todo corrompido? O que está faltando, irmãos? O que será que está faltando? Será que está faltando pregadores, pregação? Não, irmãos, não é isso não. Você sabe como é que está essa época de geração do século 21? Eu estou consumindo agora, conseguindo entender que agora o povo da geração do século 21 está igualzinho à época de Moisés. Moisés, pede Deus aí, fala para Deus falar com nós. Eli, fala para Deus falar com nós. Samuel, fala para Deus falar com nós. Esperava de sacerdote, esperava de homens com autoridades para buscar a Deus por eles, porque eles não queriam, não tinha disposição, não tinha força. Ah, eu estou fraco. Mentira, irmãos, não é, isso não é sinônimo de fraqueza. Eu estou dizendo para você, você tem que estar no banheiro orando e falando: Pai, obrigado, eu estou aqui, Senhor, obrigado, age naquela causa por mim. Se você tem força de levantar de madrugada, amém, mas passa a ter uma vida de comunhão, de oração, porque, irmãos, sem a oração e uma vida de confissão em Deus, eu não consigo ser nada na terra e não consigo objetivo nenhum diante do Senhor. Por que estou dizendo isso? Jesus, quando ele desce do Getsêmani, Jesus, quando ele desce do monte, ele vê os seus discípulos adormecidos, eles dormiram. Jesus olhou para Pedro e falou: não é pouquinho que nem 1 hora vocês conseguem vigiar comigo? Preste atenção que Jesus ensinou: nem 1 hora vocês conseguem vigiar comigo? Jesus estava orando, os discípulos não. E ele chega, pega eles dormindo e fala: nem 1 hora vocês conseguem vigiar comigo? O que a palavra de Deus está dizendo, irmãos, é que na igreja, no Monte Santo que é a igreja, o santuário de Deus que é a igreja, é fácil nós vir e orar, é fácil nós vir o pastor orar por nós, é fácil nós agradecer a Deus, mas quando nós põe o pé para fora ali, é aí que a vigilância agora chega. Jesus, antes de você sair daqui de dentro, Jesus vai bater no teu coração e falar: agora você não vai orar, eu vou estar intercedendo por vocês, mas daqui para frente vocês vão vigiar comigo. Vigiar comigo. O que é esta palavra vigiar comigo, irmãos? É andar simplesmente agora na direção do Espírito. Jesus volta para o monte para orar. Quando ele volta para o monte para orar, pela segunda vez ele fala a mesma coisa. Jesus falou a mesma palavra: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia seja a tua vontade, venha a ser sobre a terra. Jesus agora ele orou ao Pai, ele desce novamente do Getsêmani, encontra seus discípulos novamente dormindo e adormecidos. Quando ele fala a mesma palavra: vocês não conseguem vigiar comigo, ele volta novamente para orar. Quando ele volta para orar agora, ele dá, amados e queridos irmãos, a última recarga da bateria do crente. Ele dá, irmãos, a última esperança do cristão. Quando Jesus ele sobe a terceira vez, ele está dizendo para mim e para você: não precisa estar fraco, não precisa estar doente, não precisa estar na cadeira de roda, não precisa estar na cama, não precisa estar em lugar algum sobre a terra achando que eu não estou ouvindo. Jesus olhando para mim e para você, falando: hoje eu vou quebrar esse elo, hoje eu vou rasgar o véu, hoje eu vou tirar a cegueira do ser humano, hoje eu tiro e arranco. Jesus subiu para o monte, recebeu e orou ao Senhor. Quando ele chegou, os seus discípulos estavam dormindo novamente, e falou para eles: pode dormir, dorme e descansa, porque agora é chegado a hora que o Filho do Homem será entregue às mãos dos pecadores. Jesus, amados e queridos irmãos, ele subiu ao monte, não orar para a vida dele, mas para orar por mim e por
você, para te dar uma munição de agradecimento, louvar a Ele, glorificar a Ele, independente da circunstância da tua vida, mas para estar de pé com Ele, porque o momento que Jesus olhou para o mundo, diante daquele monte, o diabo ali agora, eu poderia, amados e queridos irmãos, quem gosta de ler a palavra de Deus, quando Jesus para e fala, agora está na hora do Filho do Homem ser entregue às mãos dos pecadores, agora eu vejo o diabo arrancando os cabelos da cabeça, eu vejo o diabo arranhando as pedras e ferindo-se todo, porque ele estava vendo o Filho do Homem sendo já resplandecido, o diabo já estava vendo que a autoridade que o diabo tinha iria ser quebrado naquele dia, porque nós não orava para o Senhor, nós não conseguimos falar com o papai. Existia um mundo de concreto, um mundo de bronze, um mundo de ferro. Só sacerdotes iriam entrar dentro do Santo dos Santos, pagar o preço, entrar lá dentro, falar com Deus, trazer os pergaminhos e falar para Israel. Preste bem atenção. Qual foi, amados e queridos irmãos, a intenção de Jesus? Ele foi a intenção de salvação eterna, um momento de salvação eterna, irmãos. Irmãos, se nós pudéssemos contemplar isso, falar, Deus, eu estou passando por isso, isso e isso. Eu queria adiantar, ia adiantar nada. Senhor, eu estou precisando de uma pessoa lá que está enferma, me cura aquela pessoa. Não adiantava nada. Senhor, levanta esse cadeirante de roda. Não adiantava nada. Não adiantava nada. Porque a presença de Deus estava só com os sacerdotes, só com os homens e as autoridades que buscavam a resposta de Deus. Deus veio sobre a terra, Jesus veio sobre a terra, e em 100% Deus, foi levado ao monte do Getsêmani, ensinou a lição da oração, ensinou a nós, a mim e a você, a lição da oração, o porquê da oração, o porquê do monte do Getsêmani. Jesus, quando ele estava descendo do monte, talvez nós poderíamos encontrar na mente de Jesus, dizendo desta forma, vocês agora não precisam de sacerdotes mais, vocês agora não precisam de levitas mais, vocês agora não precisam mais de buscar resposta de homens, porque agora vocês vão ser a minha casa, vocês agora vão falar comigo e eu vou falar com vocês, vocês vão me clamar e eu vou responder vocês, vocês vão me buscar e eu vou aparecer para vocês. Então, irmãos, qual é a intenção de Jesus sobre a nossa vida? Será que Jesus, irmãos, está agradando eu falar, eu não estou tendo força de orar, Jesus? Força de fazer uma comida, de fazer uma janta. Para nós jantar nós tem força, mas para orar não tem não. Força para me trabalhar eu tenho, mas para orar eu não tenho. Que intimidade é essa, irmãos? Para onde nós estamos indo? Nós vamos ficar aqui na terra? Nós vamos continuar aqui na terra sem orar, sem pagar um preço? Não é pagar um preço, irmãos, é ter uma intimidade. Imagina se você entra na sua casa e não fala nada com seu esposo. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não fala nada. O que vai acontecer? A aliança será rompida, quebrada. Não adianta o seu esposo falar, se a esposa não quiser falar, a aliança vai ser quebrada, não anda. Não está andando junto, não está certo. Está errado, irmãos. Está errado.
Está faltando a munição chegar dentro da nossa casa e bater na nossa porta e falar: eu sou a salvação de Israel, eu sou o resplandecente de Israel, eu sou o que fortalece o cansado, eu sou o que dou força ao vigor que está caído, eu que levanto o que está desanimado, é eu que dou graça para buscar e orar, é eu que dou graça. O Senhor, irmãos, Ele está ansiosamente querendo ouvir nossa voz. Ansiosamente, irmãos. Irmãos, sem a oração você nunca vai conseguir conhecer Deus. Sem a oração, quem não é, amados e queridos irmãos crente, ele não pode depender, amados e queridos irmãos, do obreiro. Ele tem que ter já uma intimidade com Deus, porque se você falar com Deus ainda no mundo, Jesus te ouve. Irmãos, eu era viciado em crack, viciado em cocaína. Quando eu estava no meio do mundo aí, o Espírito Santo falava: vai embora dormir, porque hoje tu morre. Quando eu ia embora, alguma coisa acontecia. Polícia corria atrás de mim, igual eu fui para o setor Ateneu uma época. Polícia da Rotan correu atrás de mim do mato. Quase que eu morro lá. Eu orava ao Senhor e o Senhor me ouvia. Porque eu era desviado de Deus, eu era desviado, afastado da igreja. Eu sabia qual era a potência que tinha a oração. Regeşebesere kalamaşara mandara bayçoe keresiri kanaya. Şarabara maza şuri haraba şara handara brasuri plapay çonerese. Şaragaşere pasuri kalamaşara Seremene flozia marasé, já serekenero viará, yara sereplanda chorei. Sirianda sekala shurikala mashara vasurikalai. Erege sirimihana sharai viria mashare kalase. Rekene ostiflo se abraço. Replovia rega shoregereganai. Ashobedefos yarai choege serekai. Rivirianda rabashara bakalamanai. Senhor Jesus dos exércitos, Deus de poder, nós te agradecemos, Espírito Santo, e que o Senhor venha falar conosco cada dia, Senhor, venha fortalecer a cada um de nós, venha repreender a doença, venha repreender a feitiçaria, venha repreender o demônio que tenta impedir a tua igreja a ter uma comunhão contigo, a ter uma vida de oração. Meu Deus, vai quebrando todo esse elo, vai quebrando toda esta legalidade, vai quebrando toda a potestade, vai quebrando toda a fúria e força do mal, toda a resistência do diabo, toda a resistência diabólica, Pai, venha ser rompida e quebrada, venha quebrar nesta noite, Pai querido, toda a divisão, Senhor, que venha ser repreendido nesta noite, toda a corrente, Pai, para a tua igreja marchar e vir, Senhor, sentir a tua glória, meu Pai. Nós te agradecemos, Deus querido, em nome do Senhor Jesus, e bate palma bem alegre o Senhor Jesus. Amém. Irmãos,